Tem uma música que fala assim: sabem esses dias em que horas dizem nada? Isso acontece na vida real, não é só na música. E eu te pergunto: sabe esses dias em que horas dizem nada? Tens passado por isso? Qual foi a última vez em que a sua vida teve real sentido? Teve sabor, teve brilho, teve energia, teve a dinâmica do Espírito Santo se movendo em ti? Qual foi a última vez? Eu falo por mim. Às vezes eu passo longos períodos sem sentir a presença do Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo não está presente na minha vida. Não que sentir a presença do Espírito Santo seja só aquele arrepio, aquela energia estática que arrepia. Não. Sentir a presença do Espírito Santo é conseguir desfrutar dos pequenos momentos da vida. É poder apreciar o calor do sol na pele. É poder respirar sem tossir. É ter a consciência de que nós estamos vivos porque Deus tem cuidado de nós. Tu tens me dado vida e misericórdia. As Escrituras dizem que as misericórdias de Deus são a razão de não sermos consumidos. Olha o mundo à nossa volta. Nós passamos há poucos dias pelo Natal e quantas famílias não tiveram um Natal triste porque perderam pessoas amadas, entes queridos, para essa maldição que assola o planeta. Sentir a presença do Espírito Santo é saber que Deus cuida de nós a cada instante. Do nascer ao pôr do sol, quando abrimos os olhos e fechamos os olhos, quando nos entregamos ao sono, Ele cuida de nós. A inspiração do Espírito Santo é quando conseguimos ter a consciência da nossa necessidade de Deus, do cuidado de Deus, da presença de Deus em nossas vidas, ao ponto de que não nos atrevemos a dar um só passo se Ele não estiver conosco. Aí sim, sentimos a presença do Espírito Santo. Mas eu vou te contar um segredo. Às vezes nós passamos um dia, 2 dias, até anos, sem sentir a presença do Espírito Santo. Sem buscar de Deus a orientação para nossas vidas, sem buscar entender a vontade do Eterno, a razão da nossa criação, da nossa existência. E aí, e aí? E aí o Eterno estende a sua poderosa mão, nos pega pelo pescoço, nos traz para perto e nos coloca face a face com Ele. E olha, não é nada legal. Não é nada legal. O nosso ego é quebrado, o nosso orgulho é rasgado, os nossos planos são desmontados, os nossos escudos mentais e emocionais são amassados e jogados fora como se fossem de papel. Somos colocados nus diante do Altíssimo, diante do Eterno, sem fantasia, sem máscara, sem subterfúgio, sem discursos bonitos ou alegóricos. E nessa hora, o Eterno começa a trabalhar na tua vida. Ele começa a te desmontar por completo. Tudo aquilo que ocupa o lugar dele é retirado. Não adianta
se agarrar com unhas e dentes no emprego que você tanto gosta, porque te dá uma estabilidade financeira, se ocupa o lugar do Eterno, ele vai tirar. Não importa se a sua família, sua esposa, seus filhos, são tudo que você mais ama nessa vida. Se ocupa o lugar do Eterno, ele vai tirar. Não importa se vai doer, não importa se vai sangrar, não importa, ele vai tirar. E aqui cabe um aviso, cabe uma reflexão. O que você tem feito da sua vida? Quais são os planos que você tem feito? Faculdade? Realização profissional? Casamento? Família? Conquistas? Solidez financeira? Poder viajar no meio e no final do ano? Comprar um carro novo, uma casa nova, uma casa maior? Um apartamento de cobertura? Qual é o lugar do Eterno em tudo isso? Qual é o lugar de Deus em tudo isso? Jó perdeu tudo, 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 tudo. Quando nós lemos a história de Jó, nós vemos que os sábios da cidade colocavam a mão na boca diante dele. Não ousavam falar na presença de Jó. Jó tinha estabilidade financeira, tinha posses, conquistas, uma família enorme, uma esposa do lado dele. Jó era próspero, íntegro e reto, desviava-se do mal. Mas, um belo dia, Jó foi colocado à prova. Deus não provou Jó porque queria ver até onde ele resistia. Deus é onisciente, ele sabia, ele sabe, porque eu acredito que Deus é atemporal, até onde Jó iria. Mas ele fez. Ele fez. Reduziu Jó aos cacos. Aos cacos. E quando se reduz um homem a cacos, não se reduz só financeiramente, emocionalmente, se reduz espiritualmente também, se reduz a alma, se quebra o caniço, se apaga o pavio, se destrói. Quando Deus trata na vida de um homem, quando Deus quer trabalhar na vida de um homem, ele destrói, ele acaba, ele reduz a pó. Mas não é por maldade, é por objetivo. Deus tem um plano. Jó, no início de tudo, tinha uma fé, tinha um nível de comunhão com Deus. Mas depois, ele pôde declarar: eu o conhecia de ouvir falar, mas agora, eu conheço face a face. O que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? O que Deus precisa fazer para fazer com que a gente tire os olhos de tudo aquilo que nos cerca e colocamos os nossos olhos nele? Eu sei o que ele precisou fazer comigo. Eu sei quanto me custou, quanto me ainda custa. Eu uso esse anel como um memorial.
um anel barato para me lembrar dos erros que me custaram caro, muito caro. Meu amigo, minha amiga, nunca é tarde para que possamos dobrar os nossos joelhos e repensar as nossas vidas. Ou, se você for como eu, nunca é tarde para caminhar um pouco, espairecer a mente, conversar com Deus e rever seus conceitos, suas prioridades, seus valores. Qual foi a última vez que você chorou por uma alma? Qual foi a última vez que você olhou e pensou, o que eu posso fazer para ajudar? Qual foi a última vez em que você se olhou no espelho e teve a certeza absoluta de que está tomando as decisões corretas? A vida é uma brincadeira muito séria. Ou melhor, a vida não é brincadeira. O eterno é a única esperança que a gente tem. É a última. Ele não abandona, ele não decepciona. Uma vez eu recebi um conselho que dizia assim: entrega toda a sua vida nas mãos de Deus, se dedica à obra de Deus, Ele vai cuidar de você. Nada vai faltar, Ele vai cuidar de você. Mas eu, na minha arrogância, na minha imaturidade, na minha estupidez, sempre queria meter as mãos e fazer eu mesmo. Eu posso fazer, eu consigo fazer, eu dou conta de fazer, eu vou chegar lá. Até que chegou o momento em que a corda esticou. E adivinha pro lado de quem arrebentou? Hoje eu posso falar como Jó. Eu conhecia Deus, eu conhecia o Eterno, de ouvir falar, de ouvir as pregações no culto, de ler as Escrituras, de conversar a respeito, de ir para as vigílias, de participar de conjuntos. Eu conhecia Deus assim. Mas quando Deus te puxa pelo cangote, te traz para perto dele, te coloca cara a cara com ele e começa a te falar verdades que só você e ele sabe, e começa a desmontar toda a sua estrutura, que começa a provar toda a sua confiança, te reduzir a pó, caco a caco. Nada te prepara para isso. Só ele. Tens me dado vida e misericórdia, e as tuas providências sustentam minha alma. Deus tem te dado vida e misericórdia. As providências dele sustentam a tua alma. Até onde você vai até a corda esticar? Você vai esticar essa corda até onde? Vale a pena parar e pensar. Um abraço, que o Eterno vos abençoe, que o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja presente nas nossas vidas e que as consolações do Espírito Santo estejam sempre na minha, na tua, na nossa vida. Esse é o primeiro vídeo do canal. Talvez tenha sido um pouquinho, né? É o primeiro, mas eu aprendo. Forte abraço, Deus os abençoe.